vídeo nós vamos tratar qual é a ordem correta para a reunião do partir do pão, ou seja, a ceia do Senhor. Ao lermos 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, que diz: "Mas faça-se tudo decentemente e com ordem nas reuniões da igreja local, não só a ceia do Senhor", percebemos que a ordem piedosa deve caracterizar o partir do pão. Estamos confiantes de que a palavra de Deus é um guia completo e, portanto, esperamos que ela forneça um padrão para esta importante e querida reunião. 1 Coríntios capítulo 14 trata do falar em línguas, mas ao fazê-lo descreve características de uma assembleia. Paulo iguala abençoar, a expressão abençoar, com a expressão dar graças no versículo 16 deste capítulo, ligando esta reunião com o que ele descreve no capítulo 10, versículo 16, dando graças pelo cálice e pelo pão. Assim, a reunião descrita no capítulo 14 inclui pelo menos o partir do pão. Oração, bênção, agradecimento e hinos fazem parte desta reunião. Leia com cuidado 1 Coríntios, o capítulo 14, versículos 15 a 17. O versículo 26 deste capítulo indica que todos estavam prontos para participar e que alguns contribuíram. Embora 1 Coríntios capítulo 10, de acordo com o contexto, dê a ordem moral de abençoar o cálice, ou seja, comunhão com Deus, e partir o pão, que tem o significado de comunhão com os crentes da Assembleia, ele traz nesta ordem o cálice primeiro e depois o pão. A ordem cronológica e histórica a ordem cronológica do pão e o cálice que ali está cálice e pão, está em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 a 29, e vemos que o partir o pão, primeiro é partir o pão e depois tomar o cálice. Atos capítulo 20 registra uma reunião especificamente para o partir do pão, a ceia do Senhor. Os versículos 7 a 12 mostram que Paulo conclui a reunião da Assembleia para partir o pão, ministrando a eles o partir das Escrituras. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2, ensina que a adoração de material acompanhava sua coleta no primeiro dia da semana. Ou seja, financeiramente, dinheiro, havia um local onde os crentes podiam depositar uma oferta. Porque Deus é um Deus de ordem, concluímos então que os crentes se reuniram para partir o pão e, antes de fazê-lo, seus cânticos e orações de ações de graças unidos eram consistentes com o propósito de sua reunião para lembrar do Senhor Jesus. Qualquer abertura das Escrituras foi igualmente dirigida a este propósito. Eles então se reuniram em ação de graças pelo pão e todos partilharam o pão, ou seja, os que tinham comunhão naquela igreja. Depois disso, eles se uniram para agradecer a Deus pelo cálice e tomaram dele. Em algum momento, depois que os crentes cumpriram o propósito pretendido de partir o pão, eles reuniram sua oferta material. O ler e ensinar da palavra de Deus concluiria apropriadamente a esta reunião do partir do pão. Tal ministério se estendia, era consistente ou crescia o partir do pão, da adoração e devoção. Desta forma expressava, quando se lia as Escrituras, estava em concordância ou no teor daquela reunião do partir do pão, naquele momento de adoração, onde os crentes fazem parte, os crentes que fazem parte da comunhão participam tanto do comer do pão como o beber do cálice. Então, uma reunião para a ceia do Senhor tem este objetivo. Quando eles fazem isto, eles estão reunidos para anunciar a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Note, esta reunião fala da sua morte. Portanto, lembrar da sua vinda não é errado. Lembrar da sua vida aqui também não é errado.
mas a importância da sua vinda e a sua vida aqui era para a sua morte. Foi na morte, o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 3, aquele homem Nicodemos, aquele príncipe entre os judeus, que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Como Moisés levantou a serpente no deserto para salvar aquela nação, aquele povo da morte, por ter sido picado pela serpente, ele disse que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Era necessário. Ele não podia nos salvar pela sua vida. Era necessário a sua morte. É necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele disse que era para fazer isto anunciando a sua morte até que ele venha. Portanto, esta reunião lembra a sua vinda, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e o seu retorno. Portanto, não vamos participar e fazer a ceia do Senhor para sempre. Ele disse fazer isso até que eu venha. Ele vai voltar. Vai voltar até as nuvens para tirar o seu povo, a igreja, a sua noiva, e levá-la para o céu, para a casa do Pai. Depois ele volta, depois de 7 anos ele volta para reinar neste mundo, tratar com a nação de Israel e tratar com as nações aqui neste mundo onde ele vai estabelecer o seu reino de 1000 anos. A igreja vai participar com isto. Não digo que a igreja vai descer à terra para estar aqui participando, mas vai participar da administração deste reino. É assim que as Escrituras ensinam. Terminado o reino de 1000 anos, vai ter o dia de Deus, ou seja, o estado eterno. Mas sempre vai haver esta divisão, se eu posso dizer, entre a igreja, Israel e as nações. Vemos a Bíblia clara que vai haver um novo céu e nova terra, aonde habita a justiça.